Paz e graça seja com os irmãos na pessoa de Yahushua, o nosso Senhor. A palavra que quero compartilhar com os santos tem por título Bons Conselhos. A escritura para a mesma se encontra em Provérbios. Provérbios no capítulo 1, versos de 1 a 6, os quais dizem: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, e para os jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Glorioso e eterno Yahweh, nós te louvamos e te adoramos, porque só tu és digno de adoração. Senhor amado, que tenhamos entendimentos, que possamos, ó Deus, sempre discernir o bem, que possamos ser impregnados pelo conhecimento emanado da tua verdade. Eterno, abençoe a quem irá ouvir esta mensagem, aqueles que ouvirão, e abençoe aquele que a transmite. Em nome de Yahushua, nós te pedimos. Amém e amém. Santos do Eterno, bons conselhos. E pergunto, qual o valor de um bom conselho? Lembro-me dos ditos populares que ouvia dos meus pais: águas passadas não movem moinho, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Quem espera sempre alcança. E muitos outros. Essas pequenas expressões contêm conselhos de uma cultura popular impregnada de valores éticos, morais e sociais, que acabam por dirigir as regras da vida em sociedade. Mais do que qualquer outra fonte, a Bíblia está recheada dessas pérolas, ou desses bons conselhos. São bons conselhos que revelam a sabedoria do Eterno, ou revelam a sabedoria divina. Tais máximas bíblicas são expressas em linguagens figurada, das mais variadas formas, parábolas, fábulas e enigmas e provérbios. Por isso, conheceremos o que a Bíblia revela sobre os conselhos divinos contidos nos livros de Eclesiastes e Provérbios. É bom vermos ainda como esses conselhos se revelam na vida dos que temem ao Eterno. Joias da literatura sapiencial. O livro de Provérbios. A Bíblia diz que Salomão compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005.
Confiram 1 Reis 4:32. O texto sagrado identifica Salomão como sendo o principal autor do livro de Provérbios. Provérbios 1, verso 1. Mas não o único. O próprio Salomão exorta a que se ouça as palavras dos sábios. Provérbios 22, versos 17. E declara fazer uso de alguns dos provérbios desses sábios anônimos. Provérbios 24, verso 23. O livro revela que havia alguns provérbios de Salomão que circulavam nos dias do rei Ezequias e que posteriormente foram compilados pelos homens desse piedoso rei. Provérbios, capítulo 25, verso 1. Por último, o livro de Provérbios revela que Agur, filho de Jaque, de Massá, é o autor do capítulo 30. E já o capítulo 31 é atribuído ao rei Lemuel de Massá. O livro pertence ao gênero literário dos hebreus, o gênero literário hebreu, conhecido como sapiencial, isto é, literatura de sabedoria. O livro de Eclesiastes. Eclesiastes, juntamente com Cantares, Jó, Salmos e Provérbios, também faz parte do gênero literário sapial, ou conhecido como literatura sapiencial. Sua autoria é atribuída a Salomão, Eclesiastes 1:1, embora escrito pelo filho de Davi, e pertence ao mesmo gênero literário. O livro de Eclesiastes possui um estilo diferente do livro de Provérbios. Ele se apresenta como um discurso usado em assembleias ou templos, e alguns intérpretes acreditam que se trata de uma coletânea utilizada por Salomão em seus discursos. Ao contrário do que muitos pensam, o livro de Eclesiastes não expõe uma espécie de ceticismo ou desencanto existencial. O rei Salomão faz um balanço da vida do ponto de vista de alguém que teve o privilégio de vivê-la com intensidade, mas que descobre ou se descobre um vazio dentro de si, e que a vida no final vai se tornando totalmente vazia se não vivida em Deus. A própria sabedoria não celebrada dos provérbios, quando posta a serviço de interesses pessoais e objetivos mesquinhos, tida como tola. A própria sabedoria não celebrada nos provérbios, quando posta a serviços de interesses pessoais e objetivos mesquinhos, é tida como tola. A sabedoria dos antigos. A inteligência dos sábios. Já observamos que
pelo menos duas referências do livro de Provérbios fazem citações à sabedoria dos sábios. Provérbios 22, 17 e Provérbios 24, verso 23. Mas quem são esses sábios? Quem são esses sábios? O texto não os identificam. Ou o texto não os identifica. Todavia, o primeiro livro de Reis, ou o primeiro livro dos Reis, fala acerca de outros sábios igualmente famosos, e como Salomão o sobrepujou em sabedoria. 1 Reis 4, versos de 29 a 31. Os irmãos confiram, por favor. A sabedoria de Salomão. O escritor e sábio Salomão, filho do rei Davi, o salmista e o cantor de salmos. A singularidade da sabedoria salomônica em diferentes áreas da vida, mais especificamente nos provérbios, há uma amostra de como honrar os pais, criar os filhos e lidar com o dinheiro, conduzir a sexualidade, trabalhar e exercer liderança, usar bem as palavras, tratar os amigos com gentileza, comer e beber saudavelmente, e atitudes em relação a outros modos pacífico. O princípio da sabedoria salomônica destaca que o nosso modo de pensar e corresponder-nos com Deus reflete a prática cotidiana de nossa existência. Isso significa que nada em nossa vida procede a Deus, sem ela nada podemos fazer. Repito, isso significa que nada em nossa vida precede a Deus. E que sem o Eterno nada podemos fazer. Isso significa que absolutamente nada em nossa vida precede ao Eterno. E que sem Ele, absolutamente nada nós podemos fazer. As fontes da sabedoria. Os livros poéticos mostram, entre outras coisas, como louvores e adorações, muito da sabedoria do povo de Israel. E, ciente desta verdade, Salomão apresenta máximas populares para compor os seus provérbios. Provérbios 22, verso 17. E Provérbios 24, verso 23. Podemos entender que Deus dá inteligência aos homens para que esses possam analisar as situações da vida e tirar delas conclusões que servirão para si mesmo e para outras pessoas, em forma de conselhos e advertências, como ocorre no livro de Provérbios. A sabedoria divina. O texto bíblico destaca que Salomão
falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E vinha de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis 4, verso de 33 a 34. Todos buscavam consultar o rei Salomão e a sua sabedoria, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis 4, 33 a 34. De onde vinha tanta sabedoria? Pergunto, de onde vinha tanta sabedoria? O texto bíblico revela que Salomão orou a Deus, pedindo sabedoria. 1 Reis 3, 9. E que o Eterno respondeu-lhe integralmente. 1 Reis 3, 10 a 12. Esta é a fonte da sabedoria de Salomão, e explica o porquê de ninguém conseguir superá-la. Deus era a fonte da sabedoria do rei Salomão, e por isso nenhum homem na terra, até os dias de hoje, foi ou será tão sábio quanto o rei Salomão. O propósito da sabedoria: valores éticos e morais. Na introdução do livro de Provérbios, encontramos um conjunto de valores éticos e morais que revelam o propósito desses conselhos. Ali consta todos os objetivos propostos pelo livro. Primeiro, conhecer a sabedoria e a instrução. Segundo, entender as palavras da prudência. Terceiro, receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Quarto, dar aos simples prudência e aos jovens conhecimentos e sensatez. Quinto, ouvir e crescer em sabedoria. Sexto, adquirir conhecimentos. Sete, compreender provérbios e sua interpretação, bem como também a palavra dos sábios e suas metáforas. Provérbios, confiram Provérbios 1, de 1 a 6. Valores espirituais. Além de apontar valores éticos e valores morais, ao afirmar que o temor do Senhor é o princípio da ciência e que somente os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1, verso 7. O cronista sacro abaliza os valores espirituais que sobressaem nas palavras de Provérbios. Da mesma forma, o livro de Eclesiastes
aponta para Deus como a razão de toda a existência humana. Aleluia. Repito, da mesma forma, o livro de Eclesiastes aponta para Deus como a razão de toda a existência humana. Fora dele, não há base segura para uma sociedade moral. Fora de Deus, fora do eterno, não há base segura para uma moral social. Os livros de Provérbios e Eclesiastes formam uma tessitura milenar no contexto religioso judaico que, adaptada à nossa realidade, apresentam conselhos práticos para a vida cotidiana de todos os homens e para cada um dos homens. A literatura sapiencial, representada pelos livros de Provérbios e Eclesiastes, revela que o temor do Senhor é o fundamento de todo o saber. Ou seja, a palavra temor do Senhor, no seu original, quer dizer ser humilde diante do Senhor ou se humilhar perante ao Senhor. É o princípio da sabedoria humana. É o fundamento de todo saber. Ninguém pode ser considerado sábio se os seus conselhos não revelarem princípios do saber divino. Segundo as Escrituras, um sábio não se caracteriza apenas por ter muitas informações ou muita inteligência, mas é aquele que aprendeu o temor do Senhor como a base de toda a sua vida. E, por isso, saber viver é conviver. Confiram Tiago 3, 13 a 18. Ah, se todos tivessem realmente temor ao Senhor, se todos se humilhassem diante do Senhor, se todos que estão por aí pregando, enganando, tirando dinheiro do povo, ensinando mentiras, se eles tivessem temor ao Senhor, se examinassem o livro de Provérbios e Eclesiastes e se humilhasse diante do Senhor com humildade, a sabedoria de Deus preencheria os seus corações e o discernimento fariam com que agissem de outra forma. Na verdade, repito, segundo a Bíblia, um sábio não se caracteriza apenas por ter muita informação ou inteligência, mas é alguém que aprendeu o temor do Senhor como a base de toda a sua vida e, por isso, sabe viver e conviver. Tiago 3, 13 a 18.
O livro de Eclesiastes aponta para Deus como a razão de toda a existência humana. Fica aqui essa pequena palavra sobre bons conselhos, contido no livro de Provérbios e no livro de Eclesiastes. Deus em Cristo vos abençoe. Atentamente, José Geraldo, servo de Arro, na pessoa de Yahushua. Amém e amém.